Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel. Fico muito feliz que você esteja aqui e quero te dar as boas-vindas também aos vídeos de quinta-feira que temos leitura da semana. Sim, hoje temos nova leitura. Eu quero ler um trecho deste livro fantástico aqui, Manuscritos Notáveis do Christopher D. Hamel, que organizou inúmeros textos de pesquisadores sobre manuscritos antigos que vão nos dar uma bela de uma mistura de sentimentos, porque esse livro aqui é fantástico, não só nas suas ilustrações, ele tem imagens dos manuscritos originais, devidamente manuseados, né, por esses pesquisadores, e um dos capítulos diz respeito aos manuscritos de Carmina Burana, e em breve eu gostaria de fazer um vídeo especificamente sobre essa obra, né? Mas aqui você pode pesquisar, né, sobre isso. Eu vou deixar os dados, como todo vídeo de leitura da semana, na descrição do vídeo tem os dados da leitura para que você copie e cole no seu aplicativo de busca para saber onde você pode encontrar para adquirir um exemplar. Eu vou ler um trecho do capítulo específico sobre Carmina Burana, que é muito interessante, que diz o seguinte: em geral aceito que o manuscrito de Carmina Burana não foi compilado na própria Benedict Bauer, mas provavelmente um pouco mais para o sul do que hoje é a Áustria, então parte de uma Baviera maior. A escrita tem pronunciadas características italianizadas, como é frequente em livros austríacos, e as páginas lisas transmitem uma sensação no toque característica do sul, diferente da textura mais acamurçada do pergaminho alemão. É uma avaliação impossível de ser feita a partir de uma fotografia ou usando luvas. Se a figura na roda da fortuna é de fato baseada em um selo de Frederico II, como foi sugerido acima, o manuscrito não pode ser anterior a 1220. No entanto, a escrita começa acima da linha do topo, como dizem os paleógrafos. Isso exige uma explicação. Antes de escrever uma página de qualquer manuscrito, um escriba medieval costumava traçar uma grade precisa de linhas para manter a escrita reta e ordenadamente circunscrita. Antes de 1230, o escriba escrevia a primeira linha do texto acima da linha horizontal do topo. Após essa data, os escribas passaram a escrever a primeira linha abaixo da linha do topo. Não sabemos por que isso ocorreu e por que essa mudança ocorreu, exceto que foi parte de uma tendência geral para uma condensação e uma limpeza no estilo gótico. Mas isso aconteceu extraordinariamente rápido e sem consistência por toda a Europa. Deve ter havido variações nas práticas locais, mas como princípio básico é um critério notavelmente útil para a datação de manuscritos da primeira metade do século XIII. Com base nisso, parece justificável atribuir a Carmina Burana uma data entre 1220 e 1230, talvez com um pouco de flexibilidade, até o início da década de 1230. Alusões locais nos textos são consistentes com uma origem no município de Tirol ou no Ducado de Estíria, Steiermark, a leste do Tirol. Uma canção anteriormente citada dá os nomes de estados vizinhos, como sendo de regiões da Itália, da Baviera e da Áustria, Viena. Outra exalta a inigualável hospitalidade do preboste de Maria Saal, identificável como Heinrich, designado bispo de Secal, na Estíria, em 1232, e alega-se com frequência que o manuscrito pode ter sido compilado na corte episcopal de Secal, talvez com o patrocínio do predecessor de Henrique Cal, príncipe bispo de Secal, em 1218 a 1231. Essa foi a conclusão tentada pelo grande paleógrafo Bernard Bishop em seu ensaio sobre a edição facsímile de 1967.
Desde então, George Steer, da Universidade de Göttingen, alegou, num denso e exaustivo artigo em 1983, que o dialeto preciso dos versos em alemão aponta mais para o oeste, para a região entre o sudoeste do Tirol e o leste da Estíria. Usando paralelos linguísticos que não tenho como negar ou confirmar, ele sugere uma provável proveniência da casa agostiniana de Neustadt, logo ao norte de Brixen, fundada na década de 1140, entre Innsbruck e Salzburg, aproximadamente 88 quilômetros a sudoeste de Munique. Santo Agostinho, patrono da ordem, foi mostrado aqui presidindo a peça sobre a Natividade de Cristo. Às vezes é sugerido, sobretudo a partir de uma indignada perspectiva protestante, que Carmina Burana consiste meramente de canções grosseiras para a casquinada e religiosa de monges com mentalidade obscena. Não era esse absolutamente o propósito original. Uma comunidade agostiniana ou uma casa episcopal deveria esperar ter de se envolver com as fraquezas do mundo secular. Elas poderiam interpretar os poemas mais grosseiros como alegóricos ou até mesmo pastoris, sobre os pecados da modéstia de pessoas laicas, como aqueles com que se depararam todos os dias ao ouvir confissões. No entanto, mais do que isso, deveríamos considerar Carmina Burana como um produto daquela grande mudança do século XII, de um estudo exclusivamente monástico à migração do conhecimento para as ruas no lado de fora. Monges liam livros devagar de uma ponta a outra, memorizando e ruminando. Os laicos e o clero secular, em contraste, consultavam livros e buscavam informação. Isso é formidavelmente representado em novos tipos de manuscritos. Nas décadas que antecederam e sucederam 1200, encontramos uma massa de recentes enciclopédias, antologias, florilégios, compêndios e sumários, junto com destilações populares de conhecimento sobre temas monásticos e tradicionais, como teologia, Pedro Lombardo, interpretação bíblica, a glossa ordinária, história bíblica, Pedro Comestor, lei canônica, Graciano, e não menos importante, liturgia, breviários e missais. Todos eles novas formas de livro. Mesmo os textos das escrituras, até então aprendidos em estudos e memorização de uma vida inteira, foram reestruturados e divididos em capítulos numerados para facilitar a consulta. Era como se o conhecimento antigo desaparecesse a olhos vistos. A frivolidade do mundo moderno é tema recorrente em Carmina Burana. Lembremos aquela observação inicial de que o manuscrito tem o aspecto de um breviário, o que é relevante aqui. Eles são livros impressionantemente semelhantes. Os versos e as canções eram de início textos orais, como tinham sido para os monges, os salmos e as orações, e esses estavam agora sendo reunidos em antologias unificadas e portáteis, abrangendo o que não mais se sabia de cor. Muitos dos poemas de Carmina Burana tinham sido transmitidos de forma oral durante mais de 100 anos. O ímpeto para registrá-los por escrito surgiu em parte da vontade de pessoas como o amigo de Pedro de Blois de recapturar e gravar a alegria de sua juventude distante. Um desejo ainda bastante comum no decorrer de gerações, mas sobretudo da nova moda de fazer o levantamento e a documentação do mundo. O manuscrito é um manual enciclopédico, uma antologia ordenada de verso secular e culto, totalmente de acordo com o espírito religioso do início do século XIII. Um pequeníssimo trecho desse capítulo fantástico de alguém que manuseou com muito cuidado e todas as devidas proporções, né, os manuscritos dos originais de Carmina Burana, né? E é interessante percebermos o quanto estamos distantes da realidade do que a internet propicia para as informações que temos sobre manuscritos antigos. Quero indicar esse livro, porque ele vai falar de outros manuscritos também, em vários capítulos, né? Manuscritos antigos, a realidade do quanto
e do porquê são inacessíveis à maior parte das pessoas. Aqui fala dos Evangelhos de Santo Agostinho, o Codex Amiatinus, o livro de Kells, a Arateia de Leiden, o Beato de Morgan e várias outras questões. O 8º capítulo é o de Carmina Burana, né? E você tem outros manuscritos que são tratados aqui, você vai ter imagens das fotos desses manuscritos nesse livro, e eu recomendo principalmente para entendermos a complexidade das datações. Aqui mesmo vai falar, só nesse trecho que eu li, sobre a problemática do preconceito, e é preconceito mesmo por não ter, não ter informações suficientes para embasar esse tipo de leitura da maior parte das linhas protestantes sobre os textos de Carmina Burana, principalmente por sua já tendenciosa linha de criticar a suposta hipocrisia de um clero, sendo que a própria hipocrisia do clero protestante não é questionada nesse sentido, né? Então, é importante a gente verificar quando houve certas críticas sobre determinada obra de arte, sobre determinado compilado, sobre um material antigo, que a gente precisa ter todas as variáveis possíveis para emitir uma fundamentação sobre o que vamos argumentar. E aqui vale a super dica de leitura para quem quer ir além das superficialidades das informações nas redes. Eu vou colocar aqui na descrição os dados e que você tenha uma ótima experiência de leitura numa obra fantástica como essa. Até a próxima, pessoal.